para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil, que as pessoas só escutam falar de longe. Dizer para eles que essa mídia, ela se apropriou de um movimento em 2013, que foram as manifestações de junho de 2013. Essa mídia, ela semeou o ódio entre o povo brasileiro. Essa mídia, ela foi um dos pilares do golpe, e essa mídia quer ver Lula preso. E nós não podemos permitir. Lula, ele é inocente. E a ministra Carmen Lúcia, que vive dizendo que não vai sofrer pressão, ela já sofre pressão dessa mesma mídia para não colocar em pauta a prisão em segunda instância. Então, Chico, você e todos aqueles que estiveram na organização desse livro, vocês estão de parabéns pela coragem, porque no momento como nós estamos vivendo no país, ter coragem é uma das maiores virtudes do brasileiro. Muito obrigado e parabéns a vocês. Eu gostaria de anunciar a presença de dois companheiros que esperamos também ver nas Assembleias Legislativas no próximo ano. A companheira Regina Cruz, presidenta da FET de Paraná, e o companheiro Radiovaldo dos Petroleiros também, que esperamos que seja eleito deputado estadual. Passo a palavra imediatamente à ministra Eleonora, e pedindo um favor, Leonora, fala com os companheiros, você pode falar quando você quiser, mas quero que se pegue um aspecto. Esse golpe, acima de tudo, um golpe machista. Então eu quero que você fale sobre isso. Boa tarde, companheiro. Não precisa nem pedir, né? Não sobre isso, né? Eu não tinha nem pensado nisso. Não, eu nem tinha pensado. Golpe misógino. Eu quero cumprimentar todas as companheiras e que todos os companheiros se sintam cumprimentados nas companheiras. Agradeço os organizadores do livro, na presença do Xixo, do Wilson e da Miriam, e o meu, pode ser meu filho, o Camilo, porque eu fui presa com o pai deles. Então, é uma geração. E aliás, cheguei no mesmo voo com o pai dele aqui. É rapidinho, porque eu estou numa mesa, o que as mulheres querem do Brasil, o governo que as mulheres querem, né? Primeiro o seguinte, o projeto desse livro, A Enciclopédia do Golpe, é uma questão fundamental para o Brasil. É uma questão de memória e verdade. Em memória e verdade, nós que fomos presas em 64, 68, a geração, não admite viver mais 21 anos em outra ditadura. E nós lutamos desde aquela época pela memória e verdade do que nós fizemos, da história, do que aconteceu na ditadura. E esse livro é a memória e verdade do que aconteceu nesse golpe. Eu tive a honra de estar à frente da Secretaria com Estado do Ministério de Política para as Mulheres do governo da presidenta Dilma, não só porque ela foi a primeira mulher eleita e reeleita, né, no Brasil, mas porque ela representa todas nós mulheres. Mas, sobretudo, porque eu tenho uma relação política e afetiva com ela muito grande, que é desde Belo Horizonte, da época de estudante, e na cadeia, na Torre das Donzelas. E eu fui a primeira que escrevi que o golpe tem facetas. O golpe de 2016, ele é sexista, misógino e patriarcal. Ele é fundamentalista, hipócrita. Careta e covarde. Recebeu aqui uma carta, colocou para a jornalista. Todas as honras para ele. E, além de todas as características que todos nós sabemos, ele é parlamentar, ele é fundamentalista, ele é econômico, rentista, ele é judiciário e, sobretudo, mediático.
Mas eu vou me ater, como o Xixi falou, ao que está escrito aqui no texto que eu assino com a Júlia Martins, que é uma jovem da geração de Camilo, né? Uma jovem super competente, super séria, jornalista que escreveu, nós escrevemos juntos o artigo. O caráter misógino. Veja bem, eu não tenho dúvida que o golpe foi para estancar, não nas palavras do Jucá, mas estancar um governo de desenvolvimento social e de inclusão social. Né? Podem ter as críticas que forem aos governos Lula e Dilma, mas foram os governos que colocaram no orçamento da União, colocaram na cena política como sujeito de direitos as mulheres, a população negra, as indígenas, a população LGBTI, a população indígena, a população deficiente e, sobretudo, o corte de classe nesse país, de raça e de gênero. Então, o golpe, eles primeiro não aceitaram que um operário supostamente analfabeto fosse eleito presidente da República. E que este operário fizesse a sua sucessora, que era uma mulher, das mais decentes e éticas nesse país, com uma vida limpa, dedicada à democracia e à justiça social. E essa mulher sobe a rampa do Planalto com a filha. Não sobe com nenhum homem no primeiro mandato. E vai no programa, nas bancadas de jornais nacionais, e na bancada da Globo, o golpista William Bonner termina e quer dar um beijinho nela. Isso está no texto. Ela estica a mão para cumprimentar. Porque isso ele não faria com nenhum homem. E a elite branca, misógina, escravocrata, rica e poderosa do nosso país, da Casa Grande, não ia admitir mais 4 anos nesse projeto liderado por uma mulher. A mulher tem que voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, o tanque e o fogão. Mas nós já estávamos anos-luz na frente do tanque e do fogão. E a Dilma nos representa. E é nesse sentido, eu tenho, nessa dimensão, eu tenho convicção que se fosse um presidente homem, dificilmente eles fariam como fizeram. Porque esse caráter misógino, eu como ministra de Estado, mensalmente eu representava junto à Procuradoria-Geral da República uma denúncia contra as violências sexuais que a presidenta Dilma fez. Veja bem, eu só descobri aquela da bomba de gasolina, que foi para o Mercado Livre, via o Mercado Livre. Um casal via o Mercado Livre. Pois bem, isso tudo está no livro. Por isso, todos devem comprar o livro, né, para ler os importantes artigos que tem aqui e esse caráter misógino do golpe de 16. Né? Agora, esse caráter misógino do golpe de 16 provocou uma questão muito grave sobre 52% da população, que somos nós mulheres. E desses 52%, nós temos que pensar nas 49% da população negra feminina. Então, o impacto das medidas neoliberais do golpe sobre as mulheres é violento.
E aí está a misoginia neoliberal, das políticas neoliberais implantadas nesse golpe. Então, eu quero dizer para vocês, mexeu com uma, mexeu com todas. Hoje, eu não poderia deixar de terminar minha fala dizendo o seguinte: eles fizeram as fases do golpe, implementaram as perdas de direito, a censura, a opressão. Eu estava na Avenida Paulista, Camilo, me perguntaram sobre o que eu achava da censura nos museus. Eu falei, ué, vai aqui na Avenida Paulista para você ver o que acontece. Porque dentro do museu não acontece nada. Não, só para é abaixar ou levantar essa parte? Abaixar. Então vamos abaixar para contribuir com todo mundo. Então, eu não poderia deixar de tocar nessa insana perseguição política ao presidente Lula, né? Que o golpe não terminaria, não fecharia a conta dele se não prenderem o presidente Lula. E aí eu termino dizendo, nós mulheres estivemos à frente de todas as lutas revolucionárias no nosso país, desde a República. E continuamos, né, nas ruas. Nós fomos as primeiras a gritar, não vai ter golpe, teve golpe, contra o impeachment, as primeiras a mandar rosas para Dilma. E agora, nós sabemos o que representou para nós mulheres o governo Lula e Dilma. E nós sabemos o que nós estamos perdendo. Então, por isso, companheiras e companheiros, vamos colaborar, companheiros, vamos. A rua é o nosso lugar. A rua é nossa. Com esquerda dividida, com esquerda unida. A rua é de quem acha que lugar nosso é na rua. Então eu convido a todos para não sairmos das ruas lutando contra a implementação dessas políticas neoliberais que afetam a vida das mulheres brasileiras. Então um beijo a todas, foi uma enorme emoção, um enorme carinho ser recebida por vocês aqui. E eu não vou poder ficar até o final, porque eu vou correndo para outra mesa. Mas estamos juntas, ontem, hoje e sempre. Obrigado, companheira Leonora. Ainda na temática da mulher, eu vejo que vários companheiros advogados e várias companheiras advogadas. Em nome de todos os advogados que estão aqui presentes, eu gostaria de fazer referência a duas guerreiras, Tatiana Rossini e a professora Balim, que representam a luta das mulheres aqui na Bahia. E aí, como as mulheres daqui estão com a bola toda, Miriam Gonçalves, ex-vice-prefeita do PT de Curitiba e diretora do Instituto Teclata, para fazer a saudação. Acreditem, tem vida de esquerda lá no Paraná também, em Curitiba também, né, Regina? Não é só coxinha, não. Olha, gente, tá ao vivo. Eu queria primeiro dizer o seguinte. Primeiro, gente, desculpem o atraso, foi absolutamente involuntário. Muito obrigada por ter nos esperado. Mas dizer, cumprimentando toda a mesa, dizer a alegria e a emoção que é estar aqui. Vocês não têm noção do quanto foi para nós trabalhoso e difícil lançar esse livro. Então, estarmos aqui com vocês, os três autores fantásticos, presença do Mino, da Eleonora, do Vanucci,
no Fórum Social Mundial tem para nós uma simbologia muito grande. Nós lançamos o primeiro lá em Porto Alegre, na rua, quando Lula foi julgado no tribunal. E estamos lançando esse agora. Temos mais 6 volumes pela frente. E eu espero que a gente lance, na verdade, com um candidato nosso, eleito pelo povo. E uma candidatura popular, que eu não abro mão que seja Lula presidente. Mas essa é outra história. Nós temos aqui grandes autores que se empenharam, entendam todos de forma voluntária. Nesse projeto não se ganha um centavo. O que a gente cobra é exclusivamente para tentar fazer o próximo volume. Eu espero que vocês se apaixonem por eles como nós. E vou deixar para quem realmente vocês quiseram ouvir, falar daqui para frente. Mas olha, muito, muito obrigada pelo carinho. Companheiros, nós sabemos que esse golpe ele é um golpe que tem vários aspectos. Entre os aspectos desse golpe está o papel da mentira. Tantas mentiras foram praticadas e tantas mentiras são repetidas todos os dias que nós ficamos sempre naquela situação de que qual é o limite ético para que as pessoas fazerem o que estão fazendo? Existe algum limite ético para a mentira? Na área da comunicação, a mentira acaba recebendo o nome em inglês, que é talvez até porque por inspiração de onde vem a parte dessas mentiras. E isso se chama fake news. Pedimos a um dos mais talentosos jornalistas de sua geração, o Camilo Vanucci, para que descrevesse sobre esse tema. Então eu passo a palavra para contar um pouco para nós o que você escreveu no livro a esse respeito. Xixô, eu estava olhando o livro, aliás, lendo ele inteiro, né? Porque eu tive a oportunidade também de ler, ele chegou essa semana para a gente. Eu percebi o seguinte, né? Eu tenho um capítulo que eu escrevo sobre fake news, mas o livro inteiro fala em fake news. Porque é impossível falar sobre o papel da mídia nesses últimos 2 anos sem falar de mentira. É mentira o tempo todo, de diversas maneiras. Eu estava ouvindo a Leonora, ela já foi, né? Eu estava ouvindo a Leonora falar agora e eu fiquei lembrando de uma capa com a Dilma, de uma revista semanal, que tentou colocar a Dilma com uma cara de histérica, de louca, assim, de que não tem condições nenhuma de trabalhar. E dizia o texto que ela estava quebrando móveis, que ela estava gritando no dia a dia dentro do palácio, e quem convivia com ela falava: de onde que tiraram isso? E o mais curioso nessa história é que aquela foto dela gritando na capa era de um jogo, de um estádio, de uma partida que ele estava torcendo. A revista faz uma matéria editorializada para sacanear a nossa presidenta e escolhe uma foto que não tem nada a ver com o que eles estão dizendo, para mostrar a foto mais da Dilma possível, que era de uma torcida, que não tinha nada de histeria do dia a dia. A imprensa, ela mente, a mídia mente quando ela fala, por exemplo, que tinha 500 mil pessoas não sei em que praça vestidas de verde e amarelo, e que a gente sabe, quem está lá viu, que não tinha nem 5 mil. Ela escolhe, ela editorializa de todas as maneiras possíveis o que colocar. Um dos textos do livro mostra, que não é o meu texto, mostra, por exemplo, um episódio em que está uma cobertura da Globo ao vivo numa dessas manifestações, e que aparece, entra ao vivo antes da repórter estar pronta, e pega a repórter falando para o pessoal assim: isso, agora vocês juntem e cantem o hino. Quer dizer, a jornalista, o jornalista, a reportagem, o editor também é essa instituição
que escolhe e seleciona e fala: agora vocês fazem isso, agora vocês juntem aqui, agora vocês coloquem tal tipo de roupa. A gente, na resistência dolorida, dolorosa, mas também necessária, combativa, a gente tem trabalhado muito a ideia de narrativas, de que as pessoas têm, os veículos têm narrativas e que a gente precisa também mostrar e defender e exibir e publicar as nossas narrativas. Eu olho com parcimônia para esse termo, porque eu acho que a gente não pode se dar por satisfeito na disputa de narrativas. Porque o jornalismo, a comunicação, ela não é uma criação de narrativas apenas. Ela tem que ser, deve ser, uma busca pela verdade. E se a gente resolver assumir que então cada um constrói a sua narrativa, cada um publica aquilo que quer publicar, do jeito que quer publicar, a gente vai estar se distanciando de um imperativo ético de verdade. E por isso talvez que parte desse jornalismo praticado pela autodenominada grande imprensa, que para mim não tem nada de grande mais, ou talvez nunca tenha tido, ela precisa, a gente precisa puxar a orelha, puxar o pé e mostrar e exibir como o livro tem feito, e essa coleção tem feito, como disse Eleonora, quem vai contar a história para a nossa geração e para as próximas. Eu fiquei surpreso agora de saber que tem mais 6 volumes já preparados para sair. Eu acho que daqui a pouco isso aqui vai estar maior do que a Enciclopédia Britânica ou que a Barça, não é? Que a gente... Não será por falta de golpista. Por falta de golpista. Espero que a gente consiga bloquear esse pessoal e varrer o quanto antes possível. Esse tema de fake news, né? A gente fala muito em fake news nos tempos para cá. Ele virou, segundo uma universidade de Londres, foi a palavra de 2017, a palavra que surgiu e todo mundo começou a usar. Eu acho que eu queria fazer um último comentário, só que assim, fake news não é notícia errada. Fake news não é uma notícia falsa, no sentido de que o repórter foi ludibriado por alguma informação que passaram para ele ou por uma cobertura apressada. Fake news é necessariamente uma matéria que ela é mentirosa, deliberadamente mentirosa. A pessoa escolhe publicar uma matéria errada, e ele escolhe por quê? Por motivos políticos e porque sabe que vai repercutir. O pessoal fala muito no caça-likes, né? No caça-compartilhamento das redes sociais, que você faz uma matéria sensacionalista para poder repercutir e vender uma pauta de um viés, de um enfoque que nos interessa ou interessa a eles politicamente. Quando a gente fala de fake news, a gente não está falando de um erro do repórter, que se algum primeiro alerta de algum leitor, ele vai se corrigir, vai publicar um erramos. Não, é uma estrutura, é uma máquina, é uma estrutura feita por uma motivação muito clara, que é golpear, fazer golpes nas diferentes formas, nos diferentes modelos e tamanhos, e foi isso que a gente viu com Dilma e tem visto em relação ao Lula nos últimos tempos, com essa mídia que é oligopolizada. O Mino também toca muito nesse assunto no texto dele, daqui a pouco vou passar para ele, um dos baluartes da resistência que a gente tem no jornalismo de qualidade. Então a gente tem duas opções: ou parar de ler e assistir jornal, ou então, se for continuar a ler, ler sabendo o que está lendo, assistir sabendo o que está assistindo, e contribuir sempre que possível para desmontar a farsa que tem sido feita. Agradeço a vocês, espero que vocês possam ler o livro e vou continuar aqui ouvindo mais. Bom, o Walter Benjamin era um teórico da história. Walter Benjamin disse uma vez o seguinte: a história sempre é uma invenção do passado.
quando a gente fala da história, a gente acaba reinventando o passado e contando como é que o passado foi a partir do que a gente imagina. Mas o Walter Benjamin diz o seguinte: não é absolutamente, não é qualquer invenção. Não dá para você contar a história da Segunda Guerra Mundial dizendo: então a Bélgica resolveu invadir a Alemanha e começou a Segunda Guerra Mundial. Porque existe uma questão que é a realidade. E a realidade tem que ser colocada. Então, quando nós falamos nas narrativas, nas disputas narrativas, é porque se algum pesquisador do futuro for buscar nos jornais e nas revistas dessa época para tentar entender o que foi o golpe de 2016, vai chegar a uma conclusão do que é absolutamente distante da realidade. Então, na disputa de narrativas é que nós fizemos esse esforço brutal de memorização e conseguimos trazer o que nos pareceu ser de melhor, de mais correto para poder fazer a enciclopédia do golpe. No total, nós estamos com 8 livros. Nós estamos com 8 livros já publicados. Nesses 8 livros escrevem 540 intelectuais. 540 intelectuais. O que pode haver de melhor na intelectualidade brasileira participou. Claro, muitos outros que não participaram. Mas desses 540 estão todos entre os melhores intelectuais brasileiros. Então lá de lá, o que a gente tem? Alexandre Frota. Então, esse é o nível dos intelectuais lá de lá. Então, é uma coisa brutal. O Alan Hayama está por aí? Alan, vem para cá. Um dos efeitos também do golpe foi a destruição da indústria brasileira. Destruiu a indústria e destruiu a possibilidade de termos investimentos em infraestrutura. O congelamento dos investimentos públicos por 20 anos destruiu empregos e destruiu a possibilidade de melhoria da saúde, da educação e tudo. Uma das grandes apoiadoras desse projeto é a Federação dos Engenheiros. Então eu pedi que o Alan fizesse uma breve saudação de 3 minutos, falando sobre como o golpe pegou na categoria dos engenheiros. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alan Hayama. Eu sou diretor aqui do Sindicato dos Engenheiros da Bahia e sou representante também aqui da FICENGE, da Federação Interestadual dos Engenheiros do Brasil. O golpe, a mídia, a comunicação é uma coisa bem importante porque ela faz a luta ideológica na cabeça e na consciência da classe trabalhadora, né? Com esse golpe, a principal ataque aos engenheiros foi uma coisa gritante, porque eles acabaram com a Petrobras. E isso acaba com toda a cadeia de ciência e tecnologia envolvida junto com a Petrobras, acaba com toda com a indústria naval, com a indústria de tecnologia, de águas profundas. Então isso foi um golpe, foi esse duro embate, principalmente junto com a classe da indústria e da classe engenheira. Mas isso é importante, os sindicatos dos engenheiros, é isso que a gente aponta como saída, é justamente essa disputa da comunicação. Porque você faz essa luta ideológica e pra gente é fundamental a comunicação como meio de disputa desse processo. No Partido Comunista na Itália, quando a gente vai olhar mais para a época de Gramsci, a comunicação era o principal teor, principalmente os grandes presidentes do Partido Comunista vieram da comunicação. Então, todos os sindicatos, e a FICENGE pauta por isso, é que a comunicação seja central na nossa base, seja central na nossa disputa e seja central na comunicação da classe trabalhadora. Estamos aqui muito felizes de estar recebendo, seja bem-vindo a todos e todas aqui na Bahia. É muito feliz a gente estar aqui, está pautando isso, é importante para a classe trabalhadora, é importante para a nossa categoria e, fora Temer, volta a democracia e seguimos em luta. Muito bem. Daqui a pouquinho vai chegar a senadora Gleice Hoffmann, já pediu que eu viesse para cá, mas ela virou uma espécie impressionante, né? Onde ela anda, fica todo mundo chamando, querendo falar, ela demora para chegar, porque as pessoas vão parando, querendo conversar com ela, interrompendo cada minuto. Esse livro,
Quando nós anunciamos que nesse livro nós teríamos, seria um livro temático, enfocando a questão da mídia, alguns jornalistas nos procuraram falando o seguinte: mas tudo bem, mas veja, tome cuidado, porque nem todos os jornalistas são desse jeito, nem todos os jornalistas, nem todos os órgãos de comunicação participaram do golpe. Isso é verdade, mas quando se faz uma análise sociológica, você sempre procede por processo de generalizações. Quando se diz uma coisa, qualquer afirmação sociológica que você faça, obviamente está embutido que aquilo é uma radiografia ou uma caricatura do todo. Claro que sempre comporta as exceções. E as exceções são muito significativas. O fato de termos jornalistas decentes, órgãos de imprensa decentes, não invalida a constatação geral de que sem a mídia, sem o papel do golpe, o golpe não teria existido. Falamos dos outros volumes da enciclopédia. O próximo volume da enciclopédia é com o principal motivador do golpe, o principal executor do golpe. Se pensar assim, qual foi a instituição, o conjunto social, o estamento que mais definitivamente contribuiu para que o golpe se viabilizasse? Seguramente alguns de vocês pensarão um ou outro, mas dificilmente algum de vocês deixaria de colocar na lista o papel do Poder Judiciário como central no golpe. E aí imaginamos o seguinte: vamos fazer um livro homenageando o Judiciário brasileiro, sem o qual o golpe não teria acontecido. Então nós vamos homenagear o Judiciário brasileiro, mas não faremos essa homenagem só ao Judiciário. Utilizando uma formulação da ciência política, será o papel dos órgãos repressivos do Estado e o golpe. Nesses órgãos repressivos do Estado, nós estamos incluindo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o papel das PMs, que nunca foram tão violentas como nesse período. A violência com que as PMs têm reprimido os movimentos sociais é uma coisa assim que remete aos piores tempos da ditadura. Então, para a gente pegar de troca, vamos englobar num único volume. Já imaginamos ter lá mais ou menos umas 400 páginas. Você está escalada para escrever. Tem vários companheiros que já pediram para escrever nisso. O Alano está ali. O Alano é formado em Direito. O Alano é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Comerciais da CUT. Vou pedir para ele escrever também nesse livro, que é para a gente contar como, em detalhe, como atuou o Poder Judiciário e seus órgãos auxiliares, o conjunto do aparato repressivo do Estado durante esse processo. Falei nas exceções. E no caso da imprensa, ou no caso da mídia, nós temos exceções que são significativas. Mas nenhuma é tão significativa quanto a Carta Capital. A Carta Capital teve um papel central, fundamental na resistência ao golpe e na construção da compreensão crítica da sociedade. A Carta Capital tem peso que é inegável. Aliás, quem não é assinante, assine, porque é importante isso. Quem não é, pega aquele primo chato da lista do WhatsApp e dá de presente para ele uma assinatura da Carta Capital. Esse vai que ele lê, né? Vai que ele deixa de ser um bobão. Mas, para além da revista, a figura humana do intelectual Mino Carta, que é a história viva que nós temos aqui nessa mesa. É a história do Brasil aqui na nossa mesa. E nos honrou muito que o Mino, que fecha a revista todas as semanas, pudesse vir aqui com a gente e estar aqui com a gente. Eu vou passar o microfone para o Mino,
para ele falar o tempo que ele quiser. Então, porque é uma oportunidade tão importante que, e por isso agradecemos, se fica com a latinha aqui. Se quiser falar sentado, fica na mão. Gente, ó, eu estou entendendo aqui, o pessoal está aqui embaixo, está super apertadinho aqui, então estão pedindo para não transitar aqui agora enquanto o Milos vai falar. Ah, não, e assinatura, autógrafo, tudo. A gente faz em seguida. O Milo dá depois, sim, quando terminar, o Milo dá depois quando terminar. Fechado? Tudo bem? É isso? Obrigada. Há um grande risco nesse momento. Com o microfone desses na mão, eu posso ser tentado a cantar Strangers in the Night. Ele ri, por exemplo. Melhor que cancionar. Bem, eu sou apenas um jornalista. Agradeço os elogios do Dr. Xixo, que me encantam, naturalmente, porque a mensagem leve é sempre favorável. Mas eu, em primeiro lugar, dizer a vocês que eu não acredito na verdade. Acredito sim na verdade factual. Como dizia muito bem uma grande pensadora alemã chamada Hannah Arendt, cada um de nós carrega milhões de verdades na cabeça. Se enxerga tudo conforme o que pretende, ou conforme o que consegue. Eu acredito na verdade factual. Então, este é um livro. Estas são flores. Essa é uma mesa. Essa é a verdade factual. E o jornalismo tem que respeitar a verdade factual. Essa é a questão central do jornalismo. Além disso, o jornalismo tem que exercer o espírito crítico constantemente. Aliás, esse seria uma recomendação que eu me permito fazer a todos. O uso desabrido do espírito crítico. E cabe ao jornalismo uma terceira tarefa muito importante, que é a fiscalização do poder. Ele, o jornalismo, é aquele instrumento que, para o público, existe exatamente para fiscalizar o poder. Estabelecidas algumas premissas que não deixam de ser verdade factual. O jornalismo brasileiro, além de ser de péssima qualidade, muito mal escrito, é um desafio, inclusive, constante ao emprego correto do vernáculo. Além de tudo, fake news, não caiamos nessa, não é fake news, isso é mentira deslavada constante. Constante. Não tem fake news, não tem um trabalho esforçado, trabalhado, apurado, para dizer as coisas de uma forma muito própria para favorecer os donos do poder. E na minha qualidade de jornalista, eu pretendo ser bastante subversivo, inclusive na conversa com vocês, porque nunca me furtei a dizer o que penso e dizer
desabrigramento que fez. Então, em primeiro lugar, vejamos bem como se deu o golpe de 2016. Vamos encarar a situação com frieza, honestidade e desassombro. O golpe se deu porque, ao primeiro sinal de fraqueza de um governo petista, e realmente sinal de fraqueza houve inclusive por parte de Dilma Rousseff um erro trágico que poderia ser até classificado como estelionato eleitoral. Ela se elegeu para a segunda vez com propostas que imediatamente foram negadas ao chamar para o Ministério da Fazenda um neoliberal. Nós façamos um exame correto dessa situação. Lula chamou Meirelles para o seu primeiro governo e para o segundo governo também. Ele ficou até o fim, impoluto, incorrupível e imbaferto, como dizia o meu amigo brasileiro, de inaudita disfarçatez. Lula deu passos muito importantes, muito significativos, no sentido de uma política social. E outro trunfo extraordinário do governo Lula é a política exterior independente. Independente dos interesses dos Estados Unidos. O que já não posso dizer em relação ao governo de Dilma Rousseff, já no primeiro mandato. Já no primeiro mandato houve um certo arrefecimento em relação a essa atitude de independência, fundamental para fazer do Brasil um país importante, um país com voz internacional. Não sei, posso falar? Como disse, o que me caracteriza é uma grande franqueza. E eu acho que uma coisa é fazer festa e outra é sair para briga. Mas sair de verdade, com a disposição para tanto. Eu não vejo no PT de hoje a capacidade desse enfrentamento. E não vejo no sindicato a capacidade de convocar até uma greve geral. Dos fatos, quem acredita em conciliação, além de tudo, é um cretino. A conciliação só existe entre as elites. Só as elites fazem a conciliação entre si. Às vezes os homens se desentendem, então precisam rearrumar o cenário. E dá uma arrumada. Qual é o país do mundo em que os próprios poderes da República, judiciário, executivo, legislativo, se juntam com o apoio maciço da propaganda, da mídia nativa, essa coisa horrível, hedionda? Onde acontece isso no mundo? Os próprios poderes da República se juntam com o propósito de impedir que haja eleições, a não ser que o Lula esteja fora delas. Qual é o país do mundo em que isso pode acontecer, algo similar? É aqui. E por quê?
porque nós somos passivos, porque nós somos inércios, porque nós aceitamos, inclusive avassalar os Estados Unidos. Isto é que deve nos levar a pensar sobre o que está acontecendo. Sobre a mídia nativa, há pouco que dizer. Nós todos entendemos que ela sair poderia causar a inveja do Goebbels. É pura propaganda o tempo inteiro. Não é jornalismo. Até o mundo mineral sabe disso. Percebe? Então, isso no fundo, sem negar a importância enorme que o comportamento da mídia teve no golpe. Importância enorme, um papel de importância, diria, transcendental. Mas, como o resto setores da Polícia Federal, que aderiram tranquilamente e que se prestaram nesse jogo hediondo. Mas eu acho que é importante que a gente entenda até onde vão aquilo que eu chamaria as nossas culpas. Nós todos somos responsáveis por esta situação absolutamente abnorme, inaudita. Não existe algo similar no mundo. É algo realmente assustador e que leva o país para o abismo. Eu, desde a mocidade, estou convencido, e eu vou surpreendê-los talvez, mas que nada se resolve no Brasil sem sangue na calçada. E muito sangue. Muito bem, muito bem. Quando o companheiro Mino Carta aceitou vir para cá, eu sabia que ele tem, com a sua autoridade moral e sua história, sua biografia, poderia nos dar aquilo que todos nós precisamos, que é desse choque de realidade. Passo a palavra agora imediatamente para a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, minha querida amiga. E dos trabalhadores também. Das trabalhadoras e dos trabalhadores. Aqui, ó, a Miriam está pedindo para eu chamar o Radiovaldo Costa, que é o diretor do Sindipetro Bahia, para chegar aqui. Ah, muito bem, Radiovaldo. Chega aqui. Boa tarde. Todos os companheiros e companheiras, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando do Fórum Social, estar aqui na tenda da CUT e nesse evento do lançamento do segundo volume da Enciclopédia do Golpe. Eu quero aqui parabenizar muito a Miriam e o Xixo, são meus conterrâneos, sobretudo paranaenses. Vocês verem que no Paraná tem gente muito boa também, não é feita só de sair do morro, viu? Então é igual. Nós temos juristas com muito reconhecimento, capacitados, e a Miriam e o Xixo foram fundamentais desde o início desse processo do golpe, para fazer a resistência, articular o mundo jurídico, registrar os fatos. E eu quero dizer que é muito importante a gente ter isso registrado. Nós temos que conhecer a nossa história para não esquecê-la e para poder impedir que os fatos se repitam. Então, parabéns aí pelo lançamento. Também jornalista e professor Mino Carta. Eu peguei só uma parte aqui da sua palestra, mas tenho muito respeito e consideração, uma pessoa que a gente admira muito.
Vanucci, que está aqui também, nosso companheiro, e o companheiro que está lá, desculpa, eu não sei o seu nome. Alan. Enfim, saudar todos vocês. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que o impeachment não dá para ser esquecido. Não dá para a gente virar a página do impeachment, porque ele foi um golpe contra a democracia, um golpe contra uma presidenta eleita que está trazendo consequências até agora contra o povo brasileiro. Foi um golpe para retirar direitos, para desestabilizar a frágil democracia formal que nós temos no Brasil. E é nossa obrigação, e por isso que eu louvei o livro, nós temos que registrá-lo sim, e lembrar sempre, porque é isso que faz com que a gente conheça a história e possa se preparar para os enfrentamentos futuros. É verdade que nós tivemos grandes mobilizações do impeachment, mas também é verdade, tenho certeza que Carta colocou aqui, essas grandes mobilizações foram organizadas por aqueles que queriam o golpe, foram estimuladas, fortalecidas e manipuladas principalmente pela Rede Globo de televisão, que dia após dia convocava as pessoas para derrubar a presidenta, e pelos golpistas que prometiam mundos e fundos de que a vida ia melhorar, que bastava a Dilma sair que tudo ia se arrumar. O fato é que agora, essas mesmas pessoas que foram às ruas pedir pelo golpe, pedir pelo impeachment, estão vendo que foram enganadas, porque a vida não melhorou, a vida piorou no Brasil. Isso não somos nós que estamos dizendo. As pesquisas de opinião que eles fazem dizem exatamente isso, que a vida piorou e que não foi entregue o que eles pretendiam. Basta ver a aprovação do governo Temer, né? Tem 5% de aprovação, 4% de aprovação, mais de 80% de rejeição. Então isso mostra para onde eles nos levaram com esse impeachment. E isso foi o começo da desconstrução do Pacto Constitucional de 88 que nós tivemos. Nós estamos vivendo, agora está acabando, eu acho, né? Mas estamos vivendo o maior período contínuo de democracia no Brasil. Pensa, nós temos 500 anos de história. Nós nunca tivemos na história, nunca, diferente da Europa, mas aqui nós nunca tivemos um período maior do que esse, que começou em 88, de democracia contínua. Ou nós tivemos ditaduras, ou nós tivemos a elite que decidia como o país ia ter um equilíbrio social. Um país como o Brasil não tem democracia. Exatamente. Mas só formal, porque tem eleições de vez em quando. É isso, a democracia formal. E o pacto da democracia formal, o que era? O voto livre e eleições democráticas. Voto universal e eleições livres e democráticas. Não era participação popular efetiva. Tanto que os institutos de participação direta, plebiscito e referendo foram usados quantas vezes? E que são extremamente limitados também. Então, a elite brasileira não suportou nem a democracia formal que ela pactuou com o Brasil quando saiu do regime militar. E não foi o primeiro. Eles estão se contando o que eles defendiam, mas eles defendiam enquanto eles governavam. E enquanto a esquerda, a oposição, estava legitimando o processo. Era importante ter esquerda e oposição. Eu lembro uma vez que o Fernando Henrique fez uma palestra, que nós chamamos o governo dele de neoliberal, e era mesmo, né? Tinha uma presença, um discurso democrático, mas era neoliberal na economia. Ele dizia que nós éramos os neobobos, então. Nós achávamos que podíamos fazer diferente as coisas que estavam sendo feitas. Mas era isso. Então, era uma democracia formal. Eles rasgam isso com o impeachment da Dilma e continuam rasgando, e vão continuar agora rasgando o impedimento que eles querem fazer de Lula participar das eleições. Que não é uma questão de impedir o Lula, é impedir uma parte da população de votar em quem ela quer. Isso é um prazo. Tira a Dilma e quer impedir que o Lula volte. É isso que eles estão fazendo, né? E o outro pacto que tinha na Constituição, que era o pacto social, e que aí o Nino tem razão, que a gente nunca teve uma democracia efetiva, porque nunca teve inclusão social e desenvolvimento inclusivo, mas que nós pusemos na Carta Magna nossa, que era a questão da seguridade social. Pela primeira vez nós constitucionalizamos o direito à saúde, à assistência e à previdência, que fortalecemos a educação. Conseguimos subir o primeiro degrauzinho, tímido, gente, tímido, de inclusão. Essa gente não aguentou. Também acabou com isso, a emenda constitucional é isso, que é a continuidade do golpe da Dilma. Então, nem aquela pequeno avanço na área social, eles aguentaram.
como também não aguentaram a soberania, porque agora estão entregando tudo. Nós temos um pacto de soberania da Petrobras, das nossas estatais, e estão entregando, vão vender Eletrobras, vão privatizar a razão dos nossos rios. É um assíntio que essa gente está fazendo. Então eles rasgaram o pacto que eles fizeram. E como diz, isso nunca teve profundidade social. Então o que acontece hoje no Brasil? Nós vivemos uma situação em que a democracia formal está sendo banida, nós nunca tivemos o exercício da democracia efetiva, popular, e hoje a gente está vendo as dificuldades que tem, inclusive, para a mobilização do povo. Então isso que o Mino falou, nós temos que chamar greve geral, nós temos que mobilizar, nós temos sim. Agora nós temos um problema objetivo. Primeiro, nós tivemos uma grande institucionalização da esquerda, é verdade, e a gente tem que fazer uma autocrítica disso, de não ter apostado no fortalecimento dos movimentos sociais, na referência, e isso tem que ser dito, tem que ser feito. Eu acho que a gente começa a fazer uma inversão de agora. Mas o fato também é que houve uma desconstrução da esquerda nesse processo. Então, ao mesmo tempo que a população está sentindo a contradição, do que eles falavam que iam entregar e não entregaram, está se sentindo enganada, mentiram, ela também está olhando e dizendo assim, mas falaram tanto mal dessa gente aí, falaram tanto mal do PT, do Lula, dos movimentos da esquerda, dizendo que não presta. Então está todo mundo meio assim esperando para ver, de fato, como é que vai ser o comportamento, é verdade. E a gente não pode cobrar do povo mais do que nós podemos oferecer de mobilização e conscientização. Então nós temos responsabilidade nisso. Nós estamos fazendo parte de uma luta que não é agora para a eleição de 2018. Ela é um contínuo nisso tudo. Mas é um processo muito longo da retomada de direitos básicos, de conscientização popular e da retomada da democracia formal e efetiva no Brasil. Essa é a luta que nós estamos fazendo e nós temos que nos conscientizar. Isso não é uma corrida de 100 metros, gente. Vai exigir muito esforço nosso, muita organização, muitos fóruns como esse, muitos debates, muitas avaliações críticas do que nós fizemos, mas também muita aposta na nossa unidade, nos movimentos sociais, naquilo que nós temos de riqueza, que é exatamente a população brasileira e a sua capacidade de resistência e de luta. E aí eu acho que tem uma resistência para nós colocada, que é imediata, que eu acho que simboliza essa luta, que é a candidatura do presidente Lula. Defender que Lula seja candidato. O que nós fazemos com Lula é uma coisa sem precedentes nesse país, então não tem paralelo. Primeiro que condenaram ele com um processo que não tem prova e não tem crime. Não tem crime por quê? Porque disseram que o crime dele foi ter ganho um apartamento em troca de benefícios a uma empreiteira. Bom, primeiro, os benefícios, como dizem os algozes de Lula, são gerais, genéricos, não tem especificidade, que benefício que ele prestou. Segundo, que o apartamento ele não teve. Não tem posse, não tem propriedade e nunca usufruiu. Então, qual é o objeto do crime e como que isso pode ser considerado crime? Mas fizeram uma tese, colocaram lá no PowerPoint da Dallagnol, paranaense, que fica lá pregando essas coisas, e disseram que o Lula era um criminoso. Inclusive chefe de quadrilha, enfim, e condenaram o Lula. Veio para o TRF4, os juízes se acertaram e não tiveram a condenação. É um absurdo a sentença ser exatamente igual dos 3 juízes, a decisão da pena. Só em processos muito simples, onde você tem prova evidente do crime, é um processo simples, você tem, por exemplo, no tribunal, a coincidência de pena. Geralmente você tem uma simetria diferente. Condenaram o Lula a 12 anos e 1 mês. E 1 mês que eles puseram a mais era para a pena não prescrever, porque se fosse só 12 anos, prescreveria no passado, porque Lula já tem 70 anos. Engraçado que com o Serra não é assim. Serra já teve o segundo processo prescrito do STF, porque tem mais de 70 anos. Então os pesos e as medidas são diferentes. Nós temos hoje o Poder Judiciário sendo utilizado na política, é o lawfare que a gente chama, para combater quem eles querem que não está de acordo com o establishment. Então o Lula não está de acordo com o establishment, Lula não pode ficar, não pode ser candidato. E agora querem prender o Lula. Gente, prender. O Supremo Tribunal Federal está para julgar uma ação direta de constitucionalidade sobre prisão em segunda instância. Eles decidiram lá atrás que podia, numa decisão apertada, de 6 a 5, polêmica, tem uma ação da Ordem dos Advogados lá para que eles ou referendem o que eles votaram ou desmanchem, porque tem gente questionando, eles têm que decidir de novo e não colocam em decisão, porque para eles não basta a
Lula, não basta afastar um governo progressista, tem que humilhar. Tem que dizer assim, ó, o seu lugar não é aqui não. Você é pobre, representa os pobres, você vai ser humilhado, tem que ser preso. É isso que eles querem passar. É a cabeça da nossa classe dominante, que não consegue entender a inclusão social, não consegue entender o povo. É o que o Gessé fala no livro lá, que é aquilo mesmo, a cultura escravocrata que acha que o povo não tem que ter direito, tem que trabalhar de graça. A reforma trabalhista foi isso, gente. Um assinte, esse trabalho intermitente, tirar direito de mulheres, e passou naquele congresso. Que a representação não é popular, a maioria dos congressistas não representa o povo. E não pensem que nós vamos mudar muito o perfil dessa eleição, porque as regras de eleição são praticamente iguais. Então é difícil. Veja o trabalho que nós temos pela frente em relação a isso. Mas eu acho que nós temos que unir os nossos esforços na defesa do Lula. E não é a defesa do Lula, do homem Lula, do Lula do PT, do Lula presidente. Ele é símbolo, ele representa aquilo que nós conseguimos contestar através da política. Pela primeira vez, um trabalhador chegou à presidência. Pela primeira vez. Nós tivemos governos que foram progressistas. Getúlio Vargas foi um governo importante para o Brasil, do ponto de vista nacionalista, de interesse do povo, enfim. Mas Getúlio não veio do povão. Getúlio era da elite e comprou uma pauta, uma parte da pauta do povo. Lula é o primeiro que vem do povo e que consegue fazer mudanças. Penso, a gente está aqui dizendo, foram mudanças pequenas, mas do ponto de vista da população do Brasil, isso foi muito grande e muito impactante. Gente, comer para alguns brasileiros foi coisa essencial. E não tinha. Então imagina um país da dimensão do Brasil, né? Tá uma parte da sua população na fome. Se a gente pega regiões como o norte e o nordeste do país, que nunca foram de interesse da elite paulistana, porque sempre governaram com o olho, né, na Avenida Paulista, e é o que essa gente está fazendo agora. Para eles existe Brasília e São Paulo. São Paulo representando o sul, o sudeste do país, aonde está a riqueza. O resto não conta. Como não conta povo também, porque eles não sabem onde o povo está, então eles não sabem do só. Né? Então, essa é a cabeça. Por isso que defender o Lula é defender isso, o ciclo do que significou a gente romper um ciclo, com todas as dificuldades que nós tivemos, com todos os problemas que nós tivemos, mas nós rompemos. E foi tão bem rompido que essa frente, né, do PT, dos partidos de esquerda, que disputaram a eleição de centro-esquerda, ganharam por 4 vezes consecutivas, gente. Isso foi inédito na história do nosso país. Precisou um golpe para tirar esse ciclo. Porque se continuasse, talvez tivesse outra eleição, ganharia de novo. Porque o povo experimentou o que é um pouquinho de cidadania. Os problemas que nós tivemos em educação, tantas coisas, vai ganhar, né? Essa quinta eleição seguida. Teve esse período, esse interregno, né, que nós queremos superar. Por isso que a gente está insistindo muito, que a candidatura do Lula é fundamental para a democracia do Brasil. Quero dizer a vocês que o PT não tem plano B, não passa pela nossa cabeça. O primeiro, porque Lula é inocente. Nós acreditamos na inocência do Lula. Se nós, por acaso, ficar cogitando o plano B, nós vamos estar dando razão aos algozes do Lula. Os nossos adversários que querem dizer que Lula não pode participar da eleição porque ele é culpado. Nós não achamos Lula culpado. Portanto, se Lula não é culpado, ele não é inelegível. E nós vamos registrá-lo no dia 15 de agosto como nosso candidato. Já deixou de ser candidato do PT. Lula é candidato de parcela expressiva do povo brasileiro. Você faz uma pesquisa, tem 40%. Nós não temos o direito, como partido, de deixar de defender Lula, de garantir a sua candidatura, porque nós temos o dever de garantir a liberdade de voto da população brasileira e do povo brasileiro. É por isso que Lula é candidato e é por isso que nós estamos defendendo Lula e vamos com ele até o final. Gosto dos adversários ou não gosto dos adversários, vão ter que enfrentar esse debate.
parabenizar muito vocês aqui. Eu acho que a gente tem que aprender com todo esse processo, mas nós temos que nos unir, gente. Nada mais importante agora do que essa união, a união da centro-esquerda brasileira, para a gente não deixar esta direita e esse pessoal que quer tomar o nosso país ter de novo uma vitória. Nós temos que impedir isso. Primeiro passo é a eleição de 2018, mas é uma longa caminhada. Avante sempre na luta. Obrigado, companheira Gleice. Nós temos uma questão que é a questão do respeito pelos outros, pelo fórum e pelas outras mesas. Nesse mesmo local está previsto uma outra atividade assim tratada. Então, por cortesia aos demais, eu lamentando não poder continuar esticando essa prosa, eu vou ter que dar por encerrado o